Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o videocast da Revista Ampla, a revista das Unimeds do estado do Paraná. Hoje a gente está aqui num episódio especial, comemorativo, em razão dos 45 anos da Unimed Paraná, que serão comemorados no dia 18 de agosto. Eu sou a Louise Fiala e para o bate-papo de hoje eu recebo o Faustino Garcia Alferes, que é o diretor de saúde da Unimed Paraná. Entre tantas funções, o Dr. Faustino é médico cirurgião geral e especialista em proctologia e gastroenterologia. Além disso, também é um dos cooperados fundadores da Unimed Cascavel. Entre tantas funções, o Dr. Faustino já foi membro da diretoria da Unimed Cascavel e da Associação Médica de Cascavel, além de ser também membro da Academia Paranaense de Medicina. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado eu. Bom, doutor, a gente está então em um episódio comemorativo, como eu comentei, dos 45 anos. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como que começou a jornada do senhor aqui na Unimed. Bem, começou em Cascavel, né? Eu cheguei em Cascavel em 1980 e em 1989 a Unimed Cascavel foi fundada. Naquela época, antes disso e durante isso, eu fui, durante muito tempo, presidente da Associação Médica de Cascavel. Uhum. Então, meu nome foi lembrado quando, de uma das eleições para ser participante da chapa que concorreria à Unimed. Então, entrei como vice-presidente e depois fui eleito presidente em 2 gestões consecutivas. E de lá para cá, tenho contribuído bastante para o sistema, até chegar aqui na Unimed, Federação do Paraná, inicialmente em 2000, como conselheiro fiscal e logo em seguida participando da diretoria em várias funções. Bacana, doutor. Então, desses 45 anos de história da federação, o senhor tem uma participação muito efetiva, né? Tenho sim, né? Que Cascavel sempre contribuiu bastante, né? Antes de mim, teve um diretor que já também foi diretor da Unimed Federação do Paraná, legal. Né? Dr. Marcelo Palma, que aliás, lembrando a história da inauguração da Unimed de Cascavel, o Dr. Marcelo Palma foi aquele que percorreu todos os hospitais para angariar assinaturas em 1988 e que culminou em 1989 com a inauguração da Unimed. Inauguração não, com a fundação da Unimed de Cascavel. Legal, doutor. Bom, então, para a gente entrar um pouco mais na área realmente do senhor, da sua diretoria, o senhor poderia nos explicar melhor o que é o termo valor em saúde? Muito bem. Valor em saúde pode ser chamado como uma forma de pagamento, mas não é bem isso. Porque hoje a forma de pagamento que nós temos é o fee for service, ou seja, a gente paga tudo aquilo que é consumido. Nós, preocupados não apenas com a questão financeira, mas muito preocupados com os nossos beneficiários, precisamos saber como é que é o desfecho desse beneficiário, como é que ele vai até o final do seu tratamento, principalmente em ambiente hospitalar. Todas as intercorrências que podem ocorrer com ele. Então, o valor em saúde é um agregado de análise em tecnologia em saúde, de cuidados com o beneficiário no sentido de conservar a sua integridade física, né? E também preocupado com o resultado do tratamento. O que aquele desfecho proporcionou ao beneficiário? Foi o melhor desfecho possível? E aí, baseado nisso, surgiu o valor em saúde, que agrega um pagamento percentual a mais para aqueles cuidados que possam ser bem melhores executados. Legal. E assim, doutor, por que esse termo está tão em voga nos últimos anos? Por qual motivo a gente tem escutado falar tanto sobre o valor em saúde? Bom, principalmente pela questão, como eu já falei, do sistema de pagamento, que nós queremos mudar esse sistema de pagamento para poder beneficiar mais conforto ao beneficiário, né? Por causa da questão da segurança dele. Então, esses programas, como por exemplo Segurança em Alta, estão agregados ao valor em saúde. E também nessa linha, doutor, a gente escuta falar bastante sobre a importância do autocuidado, quando a gente fala sobre a promoção à saúde e tudo mais. O que é de fato o autocuidado quando a gente fala em saúde? Bom, na essência da palavra, o autocuidado é você ter cuidado sobre si mesmo, né? Mas é muito mais do que isso, né? Se analisarmos o autocuidado, é aquilo que você faz no seu dia a dia. A higiene corporal faz parte do autocuidado. A saúde mental é fundamental para o autocuidado. Então, você, ao invés de proporcionar para as crianças, principalmente, um telefone celular para que ela fique lá, ou uma telinha qualquer, né?
estimulá-la a fazer jogos, brincadeiras que as crianças fazem, estimulá-la a uma leitura de livros, e os adultos também. Né? Mudar um hábito é importante para o autocuidado. Uma atividade física, uma alimentação regrada, bem direcionada, evitar alguns vícios que podem prejudicarem muito a saúde, como o tabaco, o álcool. Isso é autocuidado. E assim, doutor, em relação ao autocuidado, o senhor citou até a questão das crianças, das telas. Por qual motivo, assim, numa visão médica, o autocuidado às vezes é tão deixado de lado? É mais difícil se autocuidar? Eu acho que é negligenciado. A pessoa não consegue pensar em si como ele ser um provedor para a sua família. Ele pensa no trabalho, mas se ele não estiver bem, ele não vai conseguir trabalhar bem. Então, ele não vai conseguir ser o provedor. Isso falando num pai de família, né? Ou numa mãe de família. Né? Então, é uma questão de conscientizar-se que é importante cuidar de si para poder cuidar dos outros. É super importante. E quando a gente fala sobre a operadora de saúde, que programas de saúde são importantes quando nós falamos sobre o autocuidado? Olha, se você analisar, a gente precisa estimular bastante essa questão do autocuidado, não só para aqueles que estão bem de saúde, né? Mas aqueles que têm risco de potencial de ficar doente. Né? Então, estimular a pessoa a parar de fumar é muito importante para uma operadora de saúde. Né? Estimulá-la que ela não beba, muito importante, que ela pode sofrer um acidente dirigindo um carro e pode precisar de uma hospitalização. Mas a maior preocupação seria que, considerando o bem-estar do seu beneficiário. Então, para isso, é importante fazer estímulos, sim, né, em campanhas motivacionais, né, para evitar que a pessoa acabe ficando doente. Isso vem, assim, em relação a esse mote que a gente vê nos últimos anos do plano de saúde ser realmente um plano que promove a saúde, não só um plano que cuida da doença? O plano de saúde já foi chamado de plano de doença, né? E hoje nós estamos preocupados com a saúde do beneficiário, por alguns motivos, né? Primeiro que é importante para a operadora manter aquele beneficiário conosco, no sentido de que ele queira permanecer, né? E que ele tenha estímulos em permanecer. Nós estimulamos o autocuidado, estimulamos o controle de pessoas que possam ser prejudicada por si própria, né? Então, nós temos uma intenção de continuar com o nosso beneficiário, que ele fique bem de saúde, continue bem. Realmente promover a saúde, né, doutor? E assim, a gente citou alguns programas de saúde e em relação à Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela reconhece, né, valoriza e aprova alguns dos programas de saúde das operadoras. A Unimed Paraná e as Singulares têm alguns programas que são validados ali pela agência. E eu gostaria de entender do senhor qual que é a importância para os beneficiários terem esses programas que são reconhecidos. Bom, primeiramente o beneficiário vai sentir que estão cuidando dele, né? E esse é um reconhecimento que a ANS fez para o sistema Unimed, no sentido de que as pessoas possam saber como é que as operadoras estão agindo. E a Unimed está se destacando nisso. Então, as operadoras que se preocupam mais com os seus beneficiários, que têm esses programas que possam levar a prolongamento de bem-estar para o seu beneficiário, são as que a ANS reconheceu. Então, como você mesmo citou, Federação, sim, né, teve alguns dos seus programas escolhidos e muitas das singulares do Estado do Paraná também. Legal, então é um reconhecimento do Estado mesmo da marca Unimed. Sim, a marca Unimed, né, é importante também para o mercado, porque o mercado, né, digo, quando vai vender, né, pode estimular essa questão. Olha, a Unimed se preocupa com o seu beneficiário e nós temos planos aqui que foram premiados, né, dentro da ANS. E falando ali também sobre a relação das novas tecnologias, que benefícios e que malefícios essa incorporação traz, tanto para a operadora como para os beneficiários? Quando a gente fala em nova tecnologia, a gente pensa em aparatos, né? E não é só isso, né? As novas tecnologias proporcionam condições espetaculares, né? Tanto do ponto de vista de medicação, que hoje tem umas medicações que dependem muito da alta tecnologia,
como também dos aparelhinhos pequenininhos que a gente vai controlando os nossos beneficiários, que são crônicos, da sua pressão arterial, Legal. né? Dos seus batimentos cardíacos, do seu nível de açúcar do sangue para os doentes crônicos que assim precisam. Nós temos informação em tempo, que podem ser até em tempo real, se eles mandarem essas informações para o nosso aplicativo. E tem algum cuidado que é essencial nós mantermos quando nós falamos sobre as novas tecnologias? Às vezes, novas tecnologias que não devessem ter sido incorporadas ou que são muito rápidas. Tem alguma coisa nesse sentido? Se a gente quer pensar na questão de custo-benefício, sim. Né? Tem alguns países que as agências preocupam-se bastante nesse sentido. Quantas pessoas serão beneficiadas, né? E quantas pessoas poderão se aproveitar daquela questão em si, em detrimento a quê? Né? Então, uma droga com alta tecnologia que venha a ser incorporada, que vai beneficiar um número ínfimo de pessoas, mas que possam, por outro lado, levar os recursos destinados a alguns programas de pacientes crônicos, né? Diabéticos, hipertensos, né? E essas tecnologias têm que ser muito bem analisadas, o custo da implantação dela, custo e efetividade. Então, alguns países, né, têm um controle mais adequado. No Brasil, esse controle ainda não está assim como seria desejável. Entendi. E daí por isso que o cuidado seria mais em relação a isso. Então, analisar essa custo-efetividade, como o senhor pontuou. Isso. A análise de custo-efetividade é algo que ainda não está enraizado aqui no nosso país. É uma coisa cultural, então, a gente pode citar. Eu diria que também legal, né? Porque é necessário para isso ter algumas situações legais, porque o judiciário ele entende que é dever de todos, né? E a obrigação ou do Estado, que também com isso fica às vezes prejudicada, ou das operadoras de saúde. Entendido, doutor. E assim, a gente até citou agora há pouco o Estado e tudo mais. Como que o senhor enxerga que a saúde suplementar vem realmente para ajudar os beneficiários? Qual que é o papel da saúde suplementar, tanto na visão de gestor, já que o senhor é um diretor de saúde, como na visão de médico? Bem, vamos falar sobre a saúde pública, primeiramente, né? O Sistema de Saúde Nacional é um sistema de saúde muito interessante, muito bom, muito bem organizado, muito bem feito, né? E enquanto que a saúde pública tem uma questão bastante mais abrangente, mais de cuidar dos crônicos, do cuidar da população em maneira geral, enquanto que a saúde suplementar faz aquele papel que o nome mesmo diz, suplementa. A gente pode citar que seria muito a questão da segurança, você estar coberto ali pela saúde suplementar? Claro, porque todos nós desejamos ter um plano da saúde suplementar, mas desejamos ter mais Unimed. Com certeza, doutor. E assim, das perguntas mais específicas sobre a sua área, nós abordamos todas. Eu gostaria de deixar livre agora para o doutor, se o doutor quiser abordar alguma questão que a gente não falou, ou até mesmo em relação a esse ano comemorativo da Federação, pode ficar à vontade. Ah, muito bem. Bom, este ano nós fazemos 45 anos, né, de Unimed Paraná. Também nós fazemos uma comemoração todo ano durante nosso evento chamado Suespar, né? E no qual a gente agrega todos os dirigentes, os que se inscrevem, e muitos colaboradores, para discutirmos questões justamente da nossa área, da saúde suplementar, discutimos Unimed. E este ano também nós vamos fazer isso em Foz do Iguaçu, e o marco maior vai ser a questão dos 45 anos da Unimed Paraná. E também são os 30 anos do Suespar, né, doutor? Sim, também essa data coincide. Então, é uma data, assim, um número muito interessante, né? Que a gente vai tentar explorar ao máximo na questão de divulgação e principalmente de acolhimento das pessoas que ali forem comparecer. Legal, doutor. Bom, eu agradeço novamente a participação do senhor aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que quem acompanhou vai querer conhecer mais sobre a área, sobre a saúde, dentro da saúde suplementar. Foi um bate-papo muito rico. Então, eu agradeço novamente a participação do senhor. Esteja à vontade quando quiser retornar aqui para conversar conosco sobre esse e outros temas da saúde. Muito obrigado, né? Então, me despeço aqui de você e de todo o público que esteja assistindo.
Esse foi mais um PodMed e esse episódio e todos os outros você acompanha no site da Revista Ampla, no Spotify e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.